Quando que é indicado o uso de hidrolipoclasia não aspirativa? Então, é assim, você tem uma prega de gordura acima de 3 centímetros, tem receio de usar desoxicolato, lipossoma de girassol, esses produtos que são mais agressivos, aí qual é a sua maior alternativa? Hidrolipoclasia. Mas, para isso, você precisa ter um aparelho de ultrassom, que é o aparelho que tem uma capacidade de emitir ondas de 3 MHz, né? Ó, o pastor Paulo está aqui também, que legal. Um abraço, pastor. De 3 MHz, isso é bacana, ó. Você precisa desse tipo de ultrassom. Então, vamos tratar uma coisa de cada vez aqui. Soro fisiológico. Soro fisiológico. O soro fisiológico, ele precisa ser de grau estéreo. Nossa, Nilson, precisa falar isso? Precisa. Porque eu tenho recebido várias perguntas nesse sentido, de que me perguntar se o soro fisiológico para fazer hidrolipoclasia, se ele precisa ser estéreo. Então, a resposta é que sim. E olha, vou te dar uma dica aqui, presta atenção. No mercado, tem um soro fisiológico que ele parece ser estéreo. Eu não lembro agora a marca, mas ele vem numa caixinha bonitinho, bem embalado, mas ele também tem escrito grande, de uso externo, tá? Então, presta atenção nisso. O soro fisiológico que a gente precisa para fazer hidrolipoclasia, ele precisa ser estéreo. Ele precisa ser estéreo. Você vai ver uma etiquetinha amarela, às vezes tem uma etiquetinha branca e verde, branca e azul, escrito de uso intravenoso. Uso intravenoso. Então, isso é imprescindível, que ele seja estéreo, tá? Então, essa é a informação. Quanto que eu posso usar de soro fisiológico por ponto, não é? Então, vamos lá. Você vai precisar fazer a avaliação da sua cliente, certo? Então, na avaliação, geralmente eu uso como referência o seguinte. Antes de explicar isso, é importante que você saiba o seguinte, que a hidrolipoclasia, ela precisa, além das 3 pregas, 3 centímetros de pregas, tem determinadas regiões em que ela não emite muito resultado, devido à característica da gordura. Por exemplo, flancos não vai bem, outras gorduras, assim, do posterior. Então, qual é o princípio da hidrolipoclasia? Eu vou geralmente pegar uma região onde tem muita gordura, prega acima de 3 centímetros, principalmente a região abdominal. Nessa região abdominal, eu vou trabalhar para eliminar a gordura, e conforme a gordura é eliminada, vai deslocando as gorduras mais superiores. É isso mesmo. Então, quando a gente elimina a gordura do abdômen, aí a gordura que está nessa superfície, que está no posterior das costas, pela própria força da gravidade, ela vem descendo. E isso faz com que a gente tenha um resultado interessante. Outro lugar que é bom para você fazer hidrolipoclasia é no culote. Ali você tem resultado, menos dor. Agora, flancos, já percebi que flancos, ele não dá um bom resultado, além de promover dor. Então, presta atenção nisso. Mas se você trabalhar muito bem o abdômen, o reflexo vai acontecer também no flanco. Então, você precisa ter essa noção. Então, muito bem. Quando você vai fazer no abdômen, você precisa usar o umbigo como referência. Então, você tem um umbigo aqui, você vai ter uma medida aqui em volta desse umbigo, que eu chamo de medida umbilical, e aí a gente vai ter uma medida infraumbilical e supraumbilical. Fazemos 3 medidas. Então, com a fita métrica, o que eu faço? A partir do umbigo, eu meço 5 centímetros ou 3 centímetros. Qual que é a referência para
3 ou 5. A pessoa tem mais de 1,65 m, 5 centímetros para fazer a primeira marcação. A segunda marcação, se a pessoa tiver 1,60 m, 1,65 m ou menos, aí você mede 3 centímetros, que é para você fazer as 3 medidas. Uma umbilical, a outra supra-umbilical e a outra infra-umbilical. Porque quando a gente fala assim, eliminou 10 centímetros, é a soma dessas 3 medidas que ultrapassou de uma região para outra. Por exemplo, segunda-feira foi ontem. Eu fiz o procedimento de uma cliente e ela perdeu de uma sessão para outra, primeira sessão, somando essas 3 medidas, 14 centímetros. E ela, evidente, né, feliz, porque é um resultado que ela estava com dificuldade de ter, ela obteve direto na primeira sessão. Então, essas são as medidas que você precisa ter. E quando você mede aqui, parte superior, parte inferior, aí você faz também lateral. Porque além de ter essas 3 medidas que eu te disse, eu preciso em cada ponta, com o uso do adipômetro, ir lá e medir a prega de gordura. E isso que vai orientar o quanto que a gente vai precisar utilizar de soro fisiológico para promover aquela aplicação. Então é o seguinte, quando eu tenho uma prega de 3 centímetros aproximadamente, eu uso em média 1 ml de soro por ponto. Um ponto que eu faço é um ponto a cada 1 ou 2 centímetros. Por que eu faço de 1 a 2 centímetros? Porque o soro fisiológico depositado no tecido subcutâneo, com a ação do ultrassom, ele vai promover uma implosão da gordura. Então, eu vou usar um soro, uma quantidade de soro proporcional à prega de gordura. Não é? Aí, se eu tiver 4, 5, eu posso usar ali 2 ml de soro. E o interessante é assim, eu posso administrar uma quantidade de soro fisiológico numa região e em outra administrar outra, de acordo com a prega de gordura que eu tiver. Porque às vezes acontece isso, você quando está ali avaliando todos esses parâmetros no cliente, você vê que de um lado você tem uma prega de gordura e do outro você tem outra prega de gordura. Então, não precisa ser uniforme a quantidade de soro fisiológico que você vai utilizar. Porque muitas vezes na mesoterapia a gente fala assim, 0,2 ml por ponto. O soro fisiológico não precisa ser assim. Aí você perguntaria, qual é o volume, o limite de volume? Olha só, gente. Essa referência é importante para você ter. Na via subcutânea, a gente pode administrar até 3 ml de substância. Quem diz isso? Toda a literatura de referência respeitável. Ela fala em 3 ml de substância para administração na via subcutânea. Então, eu uso, e eu te recomendo que use, até 3 ml por ponto. Em média, eu uso de 1 a 2, dependendo da prega, como eu te expliquei agora há pouco. Tá? Então, se você pensar em 10 pontos, porque aqui é mais espaçado, eu vou usar ali 30 ml. Eu posso fazer mais pontos, posso fazer 12, 15, vai depender do tamanho do abdômen. Então, eu trabalho no volume de até 50 ml. Geralmente não precisa disso tudo, tá? Mas eu posso chegar no volume de até 50 ml. Nilson, eu já vi pessoas falando que fazem hidrolipoclasia com 500 ml de soro, 1 litro de soro e tudo mais. Essa hidrolipoclasia é uma hidrolipoclasia aspirativa. A que a gente está falando aqui é a não aspirativa. A não aspirativa quer dizer o seguinte, eu vou administrar o soro, aquele soro administrado, ele vai ficar no tecido porque eu vou usar ele como referência. E para promover a implosão e ter o resultado. Então, isso você precisa guardar aí a informação. Aí, a aspirativa já é um procedimento considerado cirúrgico, que
Aí o cirurgião vai realizar esse tipo de procedimento, desculpe, que não é o que a gente faz normalmente no nosso dia a dia. Então, tem essa referência, tá? Falando aí de volume de ml, por ponto, de 1 a 3 ml. Por que 3 ml? Porque 3 ml é o máximo que o tecido subcutâneo suporta de volume de líquido, e 50 ml ao todo, dependendo do tamanho do abdômen que você vai trabalhar. Ok? Aí você já tem uma referência. E por que ultrassom e não outro equipamento? Não é? Porque às vezes a pessoa, eu posso fazer com radiofrequência, eu posso fazer... Olha, o que você precisa, na verdade, de um ultrassom de 3 MHz. Não precisa ser nada muito sofisticado, ou se você usar um cavitador, você também pode usar um cavitador? Pode usar o cavitador, mas a metade de tempo. O ultrassom é para cada 1 ml de soro, 1 minuto. Ultrassom de 3 MHz. Agora, o cavitador, para cada 1 ml, são 30 segundos. É menos, porque a potência é maior do cavitador. Legal. O ultrassom, na verdade, gente, o que ele faz a partir do cabeçote é emitir ondas de som. Por isso que a gente precisa do gel para propagar essas ondas. E quando ele encontra, o soro fisiológico promove ali uma implosão, ou seja, ele potencializa o processo de explosão do soro fisiológico. E com esse processo, você acaba destruindo as camadas de gordura. Por isso que é imprescindível que você... recomende ao seu cliente que depois do processo de hidrolipoplasia, ele faça atividade física. Porque você acaba liberando uma quantidade de gordura grande. E para você ter eficiência nesse processo, você precisa queimar essa gordura. Como que você queima? Com atividade física aeróbica. Então, é esse o motivo. Assim você não deixa a gordura livre. É o risco? Sempre tem risco. Sempre tem risco. Às vezes a pessoa, não, vai ter uma quantidade de gordura enorme. Dependendo da picanha que você come, também tem uma quantidade de gordura enorme que vai ficar disponível ali na corrente sanguínea. Então, essa situação. A hidrolipoplasia também, gente, ela tem uma resposta que é muito interessante para pessoas que têm problemas, por exemplo, de hipertensão, que não pode fazer uso de cafeína. Então, ela não pode fazer uso de cafeína. Você resolve o problema com soro fisiológico. E raramente, não vou falar que é impossível, para não queimar a língua, mas raramente você vai encontrar alguém que seja alérgico a soro fisiológico. Sem contar que fica um procedimento extremamente de custo de investimento extremamente baixo quando a gente pensa em produto, apesar de necessitar obrigatoriamente de utilizar o ultrassom, que é um dos equipamentos mais baratos que a gente tem para investir na estética, certo? Então, essa é uma informação importante. Agora, quanto tempo que demora isso? Bom, eu te falei aqui que cada 1 ml você investe 1 minuto de ultrassom. Então, aí você faz a conta de acordo com o volume que você trabalhar. E você precisa entender o seguinte: quanto custa uma sessão de hidrolipoplasia? Eu te recomendo uma sessão de 150 a 200 reais, certo? Em função da economia que você tem também com os produtos, porque o que você usa é soro fisiológico comparado com uma mescla, ele é extremamente barato, né? Então, isso facilita. Outra coisa, o ultrassom de 3 MHz, ele precisa ser utilizado, voltando um pouquinho, porque ele tem menor capacidade de se aprofundar. 1 MHz, ele vai até
ossos e cavidades mais profundas do nosso organismo. Agora, o de 3 MHz, ele vai até o tecido subcutâneo, por isso que ele é utilizado na hidrolipoplasia. Então, é assim, 150, 200 reais. Porque a pessoa pode pensar assim, mas ele é mais barato, eu não uso quase produto, vou cobrar mais barato. Não. Essa é uma oportunidade que você tem entre a mesoterapia e a hidrolipoplasia de aumentar a sua rentabilidade. Então, essa é uma dica importante para aumentar a sua rentabilidade. Lembre que não é só soro que você usa. Você usa o equipamento de ultrassom, que você pagou por ele, tá? Você pagou por ele e também você paga anualmente para fazer uma calibração. Então, tem investimento. Vai depender da quantidade de hidrolipoplasia que você faz, ou quanto que você usa do ultrassom, para você saber o custo dele. A diferença da mesoterapia é que tudo que você investe está ali naquele processo. E quantas sessões a gente utiliza no tratamento de hidrolipoplasia? De 5 a 10 sessões. É um tratamento padrão de gordura localizada, a gente utiliza de 5 a 10 sessões e sessões semanais. Uma outra coisa que você agrega valor e também agrega ao seu faturamento é você associar a hidrolipoplasia, uma drenagem linfática ou uma massagem modeladora. Você faz a hidrolipoplasia, não no mesmo dia, dá uns 2 dias, não é? A pessoa fez atividade física e tudo mais, e aí você vem com a drenagem linfática para tirar o excesso de líquido, uma retenção, isso ajuda muito na redução de medidas, faz a drenagem linfática ou uma massagem modeladora, aí você vai expressando para o seu cliente o resultado que a hidrolipoplasia é capaz de oferecer. Isso é de mais importante, você não pode esquecer dessa informação. Então, você tem, além do produto da hidrolipoplasia, você tem aqui o poder de associar outras substâncias. Outros protocolos. Então, uma sessão por semana, junto com uma drenagem linfática. Você pode fazer de 5 a 10 sessões. Isso geralmente te dá aí um faturamento de aproximadamente R$ 1.500. E você vai ter aí também que não deixar passar desapercebido a necessidade desse cliente fazer atividade física e você também dar um tempo, já que a gente promove uma implosão dessa gordura, dá um tempo entre uma sessão e outra de 1 semana, para que aquele organismo cicatrize, que ele se organize novamente, para que a gente possa oferecer a redução de medidas de forma menos traumática. Então, isso é importante. Mas eu posso associar a hidrolipoplasia com outras substâncias, por exemplo, lipossoma de girassol, uma L-carnitina, uma cafeína? Eu não recomendo. Por que não recomendo? Porque o fármaco em si, ele vai se transformar numa barreira. Quando o ultrassom vem para encontrar com o soro, para promover a implosão, ao invés de acontecer a implosão, ele encontra uma barreira física. Ele encontra o fármaco, a estrutura do fármaco. Ele vem, bate na estrutura do fármaco, quebra a estrutura do fármaco, ou seja, o fármaco não vai promover efeito porque a sua estrutura química foi alterada. E aquela onda, por sua vez, ela volta para a sua origem. Então, você não tem o efeito nem do fármaco, nem o efeito da ultracavitação que a hidrolipoplasia promove. Esse é o cuidado que você deve ter e também é o cuidado para você não comprar gato por lebre. Tudo bem? Então, esse cuidado você precisa ter. Então, você vê que a hidrolipoplasia é uma das campeãs de adesão dos clientes, porque ele vê rapidamente o resultado. Isso faz com que você mantenha o cliente perto de você. E vale muito a pena também você associar ao tratamento de hidrolipoplasia tratamentos home care. Por exemplo, cápsulas onde você tenha substâncias que reduzam a retenção de líquidos,
que você promova continuamente a redução de gordura localizada, ou então acelerar o metabolismo daquele cliente, faz com que diariamente aquela cliente tenha um acesso, um contato com uma substância que vai ajudar na resposta da gordura localizada, que é o que mais a gente deseja na hidrolipoplasia. Agora, eu vou ver aqui as perguntas que me fizeram. Deixa eu ver aqui, vou começar hoje pelo YouTube. Deixa eu ver o que o pessoal está perguntando aqui no YouTube. A Fernandinha Fernandes. Professor, só a hidrolipoplasia esse valor ou associada à drenagem modeladora? Não. O valor da sessão de hidrolipoplasia é de 150 a 200 reais. Se você for acrescentar a drenagem linfática, você tem que acrescentar o seu valor para a drenagem linfática. Boa noite, professor. Sou do Guarujá, a Nadege Martins. E gostaria de saber se a pessoa vai para a plataforma vibratória ao invés de caminhar. Legal, a plataforma vibratória vale a pena você utilizar ao invés da caminhada. Só que é menos tempo devido à intensidade dessa plataforma. Mas é considerada atividade física, sim, ao invés da caminhada. Às vezes você faz um procedimento à noite, a pessoa não tem um bom lugar para fazer a atividade física, a plataforma vibratória, com certeza é uma opção. Pode associar, a Sandra está perguntando aqui, pode ser associada à carboxiterapia? Na verdade, quando você faz hidrolipoplasia com carboxiterapia, ela é chamada hidrocarbo. É um processo licenciado que para você realizar, você precisa fazer um treinamento, um curso e tudo mais, para inclusive usar essa questão da hidrocarbo. Eu acho um processo demorado, com mais volume de soro, né? E que exige muito mais tempo do profissional. Tem que avaliar custo-benefício para ver se vale a pena para você, tá? Além de precisar de 2 equipamentos em vez de um. Vou precisar do Carbox e vou precisar também do ultrassom. E lembrando que o que a gente está fazendo aqui é um aquecimento para imersão em estética avançada, que vai acontecer agora, a partir de segunda-feira que vem. A primeira aula vai pro ar às 20 horas da segunda-feira. E nesse contexto de imersão, é um contexto que eu gosto de explicar para você o seguinte, que para você atingir os melhores resultados, e eu ensino de partida, você atingir 10 mil reais por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana, que você utilize seringa, agulha e produto. Então, quanto mais equipamento você associar, na verdade, maior vai ser seu investimento, e isso pode te fazer postergar o seu ponto de partida. Porque uma das coisas que a gente mais trabalha e a gente investe é no que você precise, menos capital, e com esse capital você vai fazendo, dia após dia, um alavancamento. Deixa eu ver aqui o que as pessoas perguntaram no Instagram. Manda o link para a descrição? Pode mandar. Eu vou pedir aqui para o Ítalo colocar aqui para nós o link de inscrição para essa semana que vem, que a gente vai oferecer imersão em estética avançada. Curso totalmente gratuito e online. Basta você clicar no link, se inscrever e olha, não esquece de confirmar no seu e-mail, porque quando você se inscreve, automaticamente vai um e-mail para sua caixa de e-mail. Olha lá na entrada, olha no spam, olha no lixo eletrônico, vai lá e confirma, porque só aí você vai estar inscrito. E no momento da aula você vai receber informação. Olha, a aula está disponível e assim você pode assistir essa aula gratuita e online. Onde a gente vai... confirma, baixa o e-book e também entra no grupo de WhatsApp. Se a pessoa não confirmar, ela não consegue entrar. Tem gente que está sem confirmar. Olha só que importante, a informação que o Heitor está me passando aqui. E quando você confirma o e-mail, você ganha um e-book. Qual que é o e-book?
É o de hidrolipoclasia. Olha só, o e-book de hidrolipoclasia. Você se inscreveu para a imersão em estética avançada, que é gratuito e online. Você vai ganhar um e-book a respeito de hidrolipoclasia. Tudo isso que eu estou te falando, detalhadinho no e-book que eu escrevi para vocês. E também, automaticamente, você vai entrar em um grupo de WhatsApp. E nesses grupos de WhatsApp, você vai receber informações atualizadas e na íntegra, te falando assim, ó, aula 1 está disponível, aula 2 está disponível, aula 3 está disponível. Ou seja, é um grupo que a gente utiliza durante essas aulas para ir te dando os avisos. Então, não se esqueça, anota aí. Imersão em Estética Avançada. Começa quando? Semana que vem, dia 26, às 20 horas, vai a primeira aula para o ar. Quanto custa? Nada. Online, gratuito, e você assiste de onde estiver, de um celular, de um computador, basta você ter internet, tá bom? Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Para quem não consegue clicar no link, tá na bio do Instagram também. Tá. Para quem a gente disponibilizou aqui o link no Instagram, disponibilizou no Facebook e no YouTube. Se você não conseguir clicar no link para se inscrever, no perfil, no meu perfil do Instagram, tem lá o link, que aí você pode se inscrever e se cadastrar. Olha lá, deixa eu ver aqui. A Ana Fadigas, ela está perguntando se pode associar com a eletroterapia. Pode. Você pode, por exemplo, fazer uma radiofrequência, depois do processo, não no mesmo dia, né? Você tem curso de hidrolipoclasia? A gente tem curso de quase tudo. Professor, tem curso de mesoterapia também. Depois da hidrolipoclasia, posso fazer cavitação em drenagem? Olha, eu te recomendo que quando você fizer hidrolipoclasia, você já está fazendo um processo de ultracavitação. Então, não precisa fazer cavitação. Mas a drenagem, ela é imprescindível. Faz massagem nesse intervalo? Nesse intervalo, eu recomendo que você faça uma massagem modeladora ou uma drenagem linfática. Qual a melhor forma de aplicar no culote sem dar incômodo na cliente de ficar de lado? Bom, você pode fazer a marcação na cliente em pé, como eu recomendo sempre que você faça a marcação. Ela pode ficar deitada de bruços ou de frente, né? E você ir fazendo a administração de forma lateralizada, sem problema nenhum. Posso intercalar uma semana de hidrolipoclasia e na outra semana as enzimas? Muito bom. Esse é um procedimento extremamente recomendado. Você junta a força da hidrolipoclasia com um detalhe da mesoterapia, com lipolítico, neutrófico, com venotrófico. A Zuleika está perguntando aqui, morosil. Morosil é uma das opções de uso oral para potencializar isso. Mas você pode usar também cactinha e dimples, que eles são substâncias que, além de ter um efeito lipolítico, também tem um efeito drenante, que potencializa o seu resultado. Porém, a Cláudia, Estética Cláudia, está falando que ela está com dificuldade com uma cliente que tem gordura localizada no abdômen, porém com flacidez. Uma das consequências da eliminação da gordura é o aparecimento da flacidez. Nesse caso, se você tiver uma radiofrequência, ajuda muito no seu tratamento. A Soraya está perguntando assim, onde o resultado mais rápido, hidrolipo ou mesoterapia? Olha, a hidrolipoclasia, quando você tem uma gordura compactada, que você precisa atacar essa gordura, ela é mais eficiente. Mas uma coisa não substitui a outra, você adapta as respostas. A hidrolipoclasia dá uma resposta rápida,
mas a gente precisa manter essa resposta. Esse que é o desafio, por isso que a associação da hidrolipoclasia com a mesoterapia se torna um casamento perfeito. Aí a Camila está perguntando aqui, drenagem seria no corpo todo ou só no local? Olha, eu te recomendo que faça uma drenagem geral, né? Porque um dos desafios para a mulher, na verdade, é resolver a questão da retenção de líquidos. E aí você não tem líquidos retidos só na região da cintura, você tem líquido retido principalmente nos membros inferiores, coxa e tornozelo. Então, quando o cliente vê esse benefício, ele entende que você está fazendo um trabalho sistêmico que está atingindo o corpo todo, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A gente, nas 3 plataformas, passamos do número de 100 pessoas participando da nossa live. Muito obrigado pelo prestígio que vocês estão nos dando aqui. A Ivana Fiuza está perguntando assim, aparelhos de ultrassom portáteis trazem um bom resultado? Não precisa ver qualquer equipamento. É assim, difícil, né, falar na generalidade, porque às vezes tem equipamento que não tem nem Anvisa, ele não tem essa potência de 3 MHz, e aí a gente fica iludido achando que vai fazer efeito, aí não faz, né? Deixa eu ver aqui. Quanto tempo de plataforma vibratória, professora? A Antônia está perguntando. Pelo menos 15 minutos. Eu acho que mais de 15 minutos também se torna exagero. É interessante termos uma plataforma no consultório e acrescentar no valor? Adriana, essa pergunta é interessante, né? Agora, você só precisa ver como e quanto que você acrescenta por um procedimento em plataforma vibratória. Né? Tem que pesquisar quanto se cobra. Geralmente você vai precisar embutir no valor. Por exemplo, você vai fazer uma hidrolipoclasia, ela vai custar de 150 a 200 reais, com a plataforma vibratória de 200 a 250. Precisa mensurar algo do tipo.